Veja, tem pontos importantíssimos aqui sobre os diferenciais da BISAP. E eu gostaria de começar colocando a especialização por indústria. Quando a gente fala de estratégia, é importantíssimo esse know-how da indústria. Para a gente conhecer melhor os desafios que o cliente vai passar, para que a gente conheça as oportunidades que tem à frente para ele, esse contexto em que ele está inserido na indústria é fundamental. Não dá para ter uma consultoria de estratégia que não tenha esse tipo de conhecimento. E isso é um grande diferencial para a BISAP, porque, por incrível que pareça, boa parte das consultorias não tem. E eu colocaria um outro aspecto também importante, que é a centralidade no cliente. E a centralidade no cliente não é da boca para fora, é pelo seu modelo. A BISAP tem um modelo de negócios que coloca o cliente no centro de tudo. Para você ter uma ideia, o cliente pode definir o quanto ele vai pagar pelo serviço que a BISAP faz. Como assim pagar pelo serviço? O cliente define. Nós temos um preço de referência, mas é o cliente que define o quanto ele paga baseado no valor que ele recebeu, baseado na percepção de valor que aquela consultoria trouxe, que a estratégia trouxe para ele. Então, a BISAP tem essa flexibilidade impressionante de deixar o cliente definir o quanto ele vai pagar, porque a gente confia na nossa capacidade de entrega, no valor do serviço que a gente está prestando. Um outro ponto importante para nós é a jornada do cliente. É a flexibilidade que a gente dá para que ele tenha uma boa jornada, que ele possa definir se ele quer atuar num ciclo de uma estratégia mais estática, onde o mercado que ele está inserido não é tão volátil, não é tanto VUCA, como a gente chama, né, da volatilidade, da incerteza, da complexidade, da ambiguidade. Ele pode ter um ciclo mais conservador de estratégia. Mas hoje em dia muitas empresas precisam de uma estratégia realmente dinâmica, precisam de um monitoramento constante de estratégia. E a BISAP oferece esse ciclo. Ele pode optar, após a gente fazer uma entrega para ele, que, olha, eu quero a BISAP comigo por vários anos. Eu quero a BISAP como se fosse um serviço, eu quero a BISAP como meu departamento de estratégia. Por isso a gente se coloca como um birô de estratégia, muito além de um serviço de consultoria. Porque a gente tem a capacidade de fazer esse monitoramento constante da estratégia para o cliente em ciclos progressivos, sempre com uma visão de 3 anos, onde a gente orienta o cliente para uma constante melhoria. Essa adaptação é muito importante para nós. Essa visão de estratégia da jornada do cliente, e ainda com a possibilidade dele definir uma flexibilidade de escopo, dele receber uma flexibilidade de escopo, para nós é algo muito importante. Veja, quando eu estou trabalhando em estratégia, eu tenho que ter a flexibilidade para, durante o projeto, onde eu estou fazendo a definição da estratégia, onde eu estou concebendo, onde eu estou discutindo, debatendo pontos importantes para a estratégia, eu tenho que ter a flexibilidade de estender um pouco mais o meu esforço, o meu compromisso, olhar para novos cenários que surgem ao longo do projeto. Eu não posso ficar preso a horas de um escopo pré-definido, como as consultorias normalmente trabalham, que tem horas e tem esse escopo definindo o preço. A gente não trabalha assim. Então, a flexibilidade de escopo também é colocar o cliente no centro da decisão. A jornada dinâmica é outra forma de colocar o cliente no centro da decisão. A nossa metodologia seria um outro grande diferencial. A metodologia ajuda a gerar confiança. E o propósito da BISAP é fazer transformações estratégicas no cliente. E para que a transformação estratégica possa ser implementada, eu preciso de confiança. O cliente tem que comprar essa ideia. E aí a BISAP tem uma metodologia própria para fazer essa confiança ser gerada no projeto. E por fim, também nessa visão de implementação, de como é que o cliente vai conseguir, usar a estratégia, implementar, executá-la, a BISAP faz um apoio de implantação, que tem um diferencial de habilitar o cliente para poder fazer a transformação, para ter as competências necessárias. A BISAP não quer gerar dependência do cliente conosco. Eu quero sim fazer um trabalho permanente de apoio estratégico para aqueles clientes que precisam, nesse mercado VUCA, ter um apoio de uma estratégia dinâmica. Mas ele tem que ter a competência e ser capacitado, habilitado a fazer a implementação da sua própria estratégia. Olha, o feedback, aí eu vou usar os feedbacks que a gente obtém do nosso cliente. Primeiro, sempre um retorno muito positivo do trabalho que a BISAP executa. Segundo, uma taxa de implementação muito alta das estratégias que a BISAP recomenda. Isso é um grande diferencial também, porque, incrível, mas as estatísticas mostram que algo em torno de 20% das estratégias, do que uma empresa de estratégia recomenda, o cliente realmente implementa.
Muitas vezes por falta porque há um descolamento entre o que está sendo recomendado para aquilo que o cliente realmente é capaz de executar, para aquilo que a cultura da empresa dele permite, para aquilo que o mercado ali, a indústria, o contexto dele permite. E a Bizap faz uma estratégia que realmente traz esse alinhamento e a habilitação do cliente para fazer isso acontecer, a confiança para absorver essa estratégia. Isso transforma o mercado em que a Bizap atua. Eu gostaria de destacar, primeiro, o grande volume de conhecimento que a gente tem nisso. A célula que atua com essa indústria, ela tem muito conhecimento com profissionais que conhecem e atuam em serviços há vários anos. E a gente tem um olhar diferenciado para colocar serviços com tecnologia. Se nós olharmos para as tendências do que está mudando no mercado de serviços, né, nessa indústria, a gente vai ver que quase todas as tendências são muito fortemente impactadas por tecnologia. A gente fala da personalização do atendimento ao cliente, a gente fala de automação de processos repetitivos, o RPA, a gente tem muito de dados sendo gerados cada vez mais por tecnologias como o IoT, que estão coletando e aumentando muito o volume de dados, a inteligência artificial. Então, vários desses fatores orientados ali à tecnologia estão realmente impactando e transformando esse mercado de serviços. Eles mudam o atendimento ao cliente, mas eles mudam o próprio modelo de negócios. Se a gente olha para o mercado de serviços jurídicos, a tecnologia está mudando completamente esse segmento. Está revolucionando a forma como se presta o serviço de tecnologia. As empresas de law tech estão mudando esse segmento. E assim a gente tem para health tech, a gente tem para fintechs, esses mercados são muito impactados por tecnologia. Então, a Bizap tem uma célula, onde tem o time de indústria de serviços, que a gente chama de serviços e tecnologia. E aí eu abro um parênteses, porque assim, serviços mais tecnologia tem muita diferenciação. Tecnologia em si, há um tempo atrás, ela não era serviço. Eu diria que ela é muito composta de produtos. Era venda de hardware, venda de software, venda de aplicativos. Hoje, tudo é serviço. Tudo está sendo vendido como serviço, como uma assinatura. Então, a própria tecnologia, a inteligência artificial, fazendo com que o modelo de desenvolvimento de software seja diferenciado. A tecnologia muda a própria indústria de tecnologia e a gente entende que essa combinação é muito importante. E por isso a gente coloca essa visão conjunta. Como eu comentei, se a gente olha para tecnologia, inteligência artificial, dados, né, inteligência, analytics, tudo isso é muito impactante para o mercado de serviços. Mudar a forma como as empresas estão atuando, isso tem um peso enorme. Um outro ponto que eu acho que afeta muito a parte de serviços e é um foco para a Bizap é essa visão de que nós, até pela transformação digital, nós precisamos viver num ambiente de um ecossistema. Todo cliente, toda indústria, toda empresa de serviços, ela tem que estar dentro de um ecossistema. Por quê? Porque o cliente dela tem uma jornada. O cliente dela tem uma demanda específica. Ele não pode ser atendido numa pequena fresta disso onde aquela empresa presta o seu serviço. Ele tem que olhar mais amplo dentro desse segmento e entender o que o cliente dele quer fazer. Tecnologia permite que esse ecossistema trabalhe em conjunto, que exista essa parceria, que ele amplie o serviço, o portfólio de serviços ofertados para tentar cobrir da melhor maneira possível essa jornada do cliente. Por exemplo, se um cliente vai fazer um serviço de empréstimo junto a um banco para comprar um trator no mercado agrícola, qual é o cenário que ele está vivenciando? Ele provavelmente está trocando um trator, ele está precisando vender o anterior. Ele precisa vender esse anterior, ele precisa de apoio para fazer essa venda. Ele precisa de apoio para ter o seguro desse novo trator que ele está comprando. Eu, como uma empresa financeira que vou conceder um empréstimo para ele, eu tenho que olhar essa jornada como um todo, fazer parcerias, ajudá-lo a vender o trator, ajudá-lo a contratar o seguro, ajudá-lo a usar esse trator dentro daquilo que ele vai fazer. A gente não pode atuar mais de forma isolada, o serviço tem que ser atento a uma jornada completa. Então, entender dessa indústria, entender como é que esse serviço opera, é importante para a gente fazer a transformação do cliente. Bom, eu diria, resumindo, que nós temos uma preocupação muito grande em alinhar os objetivos estratégicos do cliente com o uso de tecnologia. Promover essa transformação, mas de uma forma concreta e não baseada em modismos.
Eu já vi muita empresa perder dinheiro porque investe em tecnologias, porque ela precisa investir naquilo que todo mundo está falando que é importante. Mas esse não é o foco. Eu tenho que estar alinhado com a estratégia, eu tenho que estar alinhado com os objetivos daquela empresa, com o propósito daquela empresa, com o que está acontecendo na indústria. Então, promover esse alinhamento, evitar os modismos, ser pragmático com o que vai ajudar aquele cliente a gerar valor é o foco da Bizap. Eu tenho que ter esse alinhamento estratégico, eu tenho que ter essa visão muito clara de indústria, e é assim que a gente ajuda. O momento do cliente entrar em contato com a Bizap, de acordo com o ciclo de vida da empresa, eu vejo que ele tem momentos na ascensão que ele está em crescimento, que ele passa por necessidade de organização, que ele passa por necessidade de uma estruturação do seu modelo, da sua estrutura interna, organizacional. E quando ele está dentro de um movimento de estagnação ou que ele começa a perceber um início de declínio, ele tem que pensar em crescimento. Ele tem que pensar fortemente em como é que ele se reposiciona, como é que ele oxigena a sua estratégia, como é que ele tem a cabeça dos seus executivos trabalhada para mudar o status quo. E esse é o propósito de mudança que a Bizap tem. Então, ajudá-lo em estratégias de crescimento, olhando para um modelo de negócio, para o seu mercado, com estratégias de digital, por exemplo. Então, a Bizap ela trabalha sempre com um mix de estratégia que normalmente cobre a estratégia de negócios, a estratégia de marketing e vendas, a estratégia digital e a estratégia organizacional. É num mix disso que a gente favorece o crescimento dos nossos clientes.